Reverências, muito obrigado! Hoje, eu e o Gustavo não poderemos estar aqui com vocês para transmitir ao vivo mais uma palestra, mas pegamos uma palestra gravada no mês de fevereiro, inédita, e vamos deixá-la para que vocês possam aprofundar e estudar um pouco mais sobre a meditação Shinsokan e a filosofia da Seiichi Noe. Lembrando que, como a palestra foi gravada no mês de fevereiro, ela ainda está nos moldes como a reunião acontecia anteriormente e com o público presente. Queremos que vocês aproveitem bastante e dentro em breve estaremos novamente online com vocês. Muito obrigado e até mais! Que nós tenhamos uma noite abençoadíssima nesta segunda-feira e que possamos cada vez mais manifestar a nossa imagem verdadeira por meio do estudo, do aprendizado e da prática da meditação Shinsokan. E para iniciar, farei a oração de abertura. Então, uma reverência. Muito obrigado. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seiichi Noe para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Palavras de agradecimento. Obrigado, Deus, Criador do Universo, muito obrigado. Obrigado, sagrados mestres Masaharu Taniguchi e Seiichi Taniguchi, que nos transmitiram esse sublime ensinamento, muito obrigado. Obrigado, professor Masanobu Taniguchi, supremo presidente da Seiichi Noe, que sempre nos orienta como dirigente central do Movimento de Iluminação da Humanidade, Movimento Internacional de Paz pela Fé, muito obrigado. Oração. O Sagrado Espírito de Deus desce sobre nós, preenche este recinto e orienta esta reunião conforme a sua vontade. Muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus, através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da oração. Vamos para a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado a você que está nos acompanhando. Obrigado você que está no Brasil, fora do Brasil. Muito obrigado pelo carinho, por essa possibilidade de nós compartilharmos um pouco mais sobre a vivência, sobre a história, sobre a filosofia, sobre a verdade e sobre a prática religiosa. Então, eu quero agradecer muito o carinho e o apoio de todos vocês. Não deixe de deixar o seu like e compartilhar, porque quanto mais visualizações, quanto mais likes nós recebermos no vídeo, mais ele ganha importância e acaba sendo divulgado pelo próprio YouTube para mais e mais pessoas. Então, não deixe também de mandar para os seus familiares, seus amigos queridos, para que possamos cada vez mais termos consciência da nossa natureza divina e tenhamos força para praticar e exteriorizar o nosso eu verdadeiro. Então, meu muito obrigado. Beijo para todos do Brasil, fora do Brasil, o pessoal que está no mundo afora aí nos acompanhando. Meu muito, 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 muito obrigado. E hoje nós vamos ter um tema muito especial para estudar. Eu já queria trazer para vocês, vamos utilizar hoje o livro A Verdade, volume 3,
O nome do livro é Principiante, mas ele é bem profundo. É da coleção A Verdade, que é uma das coleções mais importantes dentro da Seichonoe. Nós temos a coleção primeira, principal, que é a coleção A Verdade da Vida, que ela é composta de 40 volumes de capa amarela. Essa é a coleção A Verdade, que são capas muito bonitas. Ela é composta de 10 volumes, mais o seu volume suplementar. Então ela é maravilhosa, profunda, muito especial. E esse exemplar, volume 3, o meu é deixa eu lembrar aqui, da segunda edição, esse meu exemplar, e eu vou trabalhar com vocês um ponto muito legal, que é o capítulo 23 do livro, na página 303. Ele vai falar sobre a lei da oração. Então ele fala assim, ó, os 3 requisitos da oração. Há pessoas que, não tendo a oração concretizada, começam a pensar que não existe Deus nem Buda. Mas, para que a oração seja ouvida, é preciso saber primeiramente quem é Deus, pois a questão não se encontra no fato de Deus existir ou não. Em geral, concretizar ou não a oração de uma pessoa é fundamentalmente questão de estar ou não em concordância com 3 requisitos. O primeiro requisito é a quem orar. Não significa que a pessoa pode orar a qualquer entidade que será atendida. A seguir vem o requisito, para que orar? O terceiro requisito é como orar. Se esses 3 requisitos não estiverem evidentes, por mais que ore a Deus, a pessoa não será ouvida. Então nós vamos estudar um pouquinho esses 3 itens. Eu vou trazer aqui, só um minutinho, eu vou trazer aqui o quadro. Tá bom aqui? Vê aqui se não está com reflexo, tá ok? Então vamos lá. Então, deixa eu seguir aqui a linha do livro, para ficar aqui bem coerente. Então vamos lá. Ó. Então é os 3 requisitos da oração. Então eu vou escrever aqui, ó. Os 3 requisitos da oração. Olha que maravilha. Vamos lá. O primeiro é a quem orar. Deixa eu pegar aqui. O primeiro, então, vai ser a quem orar. O segundo requisito vai ser para que orar. Para que orar. E o terceiro requisito é como orar. Então, isso aqui é muito importante nós sabermos. Por quê? Porque a oração não é uma questão de súplica, não é uma questão de um ser superior olha para você e fala assim, meu Deus, olha, estou com dó e por isso eu vou concretizar aquela oração. Não, a oração ela obedece regras, como tudo na vida. O mundo físico, ele é regido por leis certas, ele é regido por leis determinadas. E isso faz com que ele tenha ordem e a projeção possa se manifestar de forma harmoniosa ou de forma perceptível. Imaginemos só, o átomo, vamos pegar o átomo de hidrogênio, que é o átomo mais simples que nós temos na natureza. A gente tem um núcleo, que ele é composto de um próton, um nêutron e um elétron. Então, ele é bem simples. Imagine se dentro desse núcleo não houvesse ordem. Se o nêutron pudesse ocupar o local que ele quisesse, o próton da mesma forma, e o elétron chegasse e falasse assim, não quero mais girar, já estou tonto de tanto rodar aqui, porque eu fico rodando, não quero mais e eu paro. A matéria ela se desintegraria. Exatamente porque a matéria observa uma ordem, exatamente porque a matéria ela observa uma lei, é que ela pode se manifestar de forma concreta e ela pode ser percebida. Então, as leis físicas, elas são certas. E as leis mentais também. E a concretização da oração está exatamente no trabalho das leis em harmonia com a sua essência. Então, orar é você vibrar. Então, quando você entende isso, você consegue compreender que existem requisitos para a oração, sim. Só que as pessoas, por não saberem, cada uma ora de um jeito, e aquelas que conseguem concretizar, aumentam sua fé. E aquelas que não concretizam, falam assim, Deus não existe.
eu rezei, eu orei e nada aconteceu. Então nós vamos aprofundar um pouquinho esse tema. O primeiro ponto que a gente precisa entender é que orar é uma declaração da vida, é uma vibração. Então orar é tudo aquilo que você vibra. Seja pela palavra falada pelas cordas vocais, seja pela palavra escrita, seja pela palavra pensada, seja pela palavra expressada em forma da sua afeição, tudo aquilo que você manifesta, tudo aquilo que você vibra é uma oração. Então, concretizar a sua oração é você entender como utilizar esse seu poder criador por meio da sua força mental que vai obedecer às leis. Então, vamos lá. Os 3 requisitos da oração. Primeiro, a quem orar? Precisamos entender para quem que nós vamos orar. Muitas pessoas falam assim, mas é óbvio que eu vou orar para Deus. Ok, é óbvio, mas a pergunta é, que Deus? Porque muitas pessoas falam de Deus, onipotente, onisciente, e, onipresente, onisciente, onipotente, mas não acreditam que Deus seja realmente maravilhoso e perfeito. Então, muitas pessoas acreditam que Deus castiga. Ora, se eu tenho uma fé de que Deus é um ser que quer ver meu sofrimento, qual é a vontade dele me ver feliz, então? Uma vez conversava com um amigo meu e ele falava assim, não, porque quem me mandou a doença foi Deus. Deus está me castigando pelos atos errados. Aí eu parei assim, virei para ele e perguntei, e me diga uma coisa, você foi no médico? Ele, claro que eu fui no médico. E o médico te receitou? Ele, receitou um remédio para eu tomar, olha aqui. Eu falei, mas então, se você foi no médico e o médico te receitou, tanto você e o médico são contrários a Deus. Vocês são anti-Deus. Aí ele, mas como? Que absurdo! Eu prego a verdade, eu prego a religiosidade, eu sou uma pessoa de tal linha religiosa, como é que você fala isso? Ora, simples. Se você acredita que foi Deus que te mandou a doença, então é uma vontade divina. Quem você e o médico pensam que são para ir contra Deus? Aí ele ficou sem reação. Ele, poxa, eu não tinha parado para pensar dessa forma. Por quê? A ideia de que Deus castiga, a ideia de que Deus é um ser severo, a ideia de que Deus é alguém que está com um raio pronto para jogar na tua cabeça, é uma ideia que vem equivocada, então a pessoa acaba que ela não sabe para quem orar. Por quê? Ela não está orando para alguém onipresente, onisciente e onibenevolente. Ela não está orando para o puro amor. Ela está orando para alguém para ver se esse alguém tem piedade e lhe traz alguma alegria, porque a sua vida é só sofrimento. Então, entender quem é Deus é fundamental. Para quem eu estou orando? Se nós compreendemos que Deus é absoluto, Deus é supremo, Deus é a mais perfeita virtude, o mais perfeito e puro amor, então você vai entender que eu tenho que orar para a mais perfeita virtude, o mais puro amor. Se você compreende isso, você entende que a sua vibração ela tem que ser condizente com quem você vai orar. Então, assim, se eu quero manifestar amor na minha vida, o que eu preciso vibrar para manifestar amor? Amor. Se eu quero vibrar vida na minha vida, o que eu preciso emanar? Vida. Compreender isso é você começar a entender quem é Deus. Deus não é um velhinho que está em cima de uma nuvem, que está com um raio só esperando você errar para jogar na tua cabeça. Deus não é isso. Tem pessoas que acham que Deus não tem o que fazer. Então ele passa o dia, fulano fez isso, vou castigá-lo. É muito pequeno. Deus criou o mundo de maneira maravilhosa. Tanto que na descrição da criação do Gênesis, constante no capítulo 1 da Bíblia Sagrada, lá afirma que quando Deus criou o mundo, olhou tudo e disse, tudo é muito bom. Ora, se tudo é muito bom, então não é na criação de Deus que está a falha. A falha está exatamente no uso inadequado do poder mental. Ou seja, no fato das pessoas esquecerem ou desconhecerem que elas têm um poder criador, elas utilizam de forma equivocada as suas vibrações, elas utilizam equivocadamente o seu poder mental, criam aquilo que não é condizente, e criam, eu boto entre aspas, porque o criador verdadeiro é Deus, mas dão a força aparente de algo que não foi criado por Deus e sofrem com pobreza, com doença, com desgraça, com desarmonia, etc. e tal. Essa não é a criação de Deus, isso não é a perfeição de Deus. Então, quando nós vamos orar, nós precisamos corrigir a nossa vibração. E corrigir a nossa vibração
Por quê? Porque nós vamos saber para quem nós vamos orar. Deus é o mais perfeito, absoluto e maravilhoso e maravilhosa energia, vida, fluir, existência, espiritualidade ou o que você queira entender como aquilo que transcende tempo e espaço. Na Seichoné nós falamos a vida que flui eternamente. A vida que flui eternamente é Deus, Buda, Alá, Jeová, o nome que você quiser dar. O nome não muda o fato. O fato é que o fluir da vida que jorra eternamente de forma perfeita, maravilhosa, imaculada e sublime, essa vida que jorra, esse fluir eterno da vida, é que é para quem nós vamos orar. Utilizamos a palavra Deus. É uma palavra de fácil entendimento, principalmente no Ocidente. Deus. Deus significa o quê? O fluir eterno da vida, que é perfeito e maravilhoso. Não um ser individual mesquinho ou um ser individual cheio de vontades, que se você descumpriu alguma coisinha, toma-lhe raio na cabeça. Esse não é o conceito de Deus o qual a gente prega. A gente prega que Deus é absoluto. Se Deus é absoluto, Ele está dentro de todas as coisas. Então, todas as coisas são abençoadas por Deus. Aquilo que não está em conformidade com Deus tem aparência que é real, mas não é. A isso chamamos de ilusão, a isso chamamos de manifestação equivocada. Quando a gente retira essa máscara da aparência e olhamos a essência, a gente entende que é Deus absoluto, perfeito e maravilhoso que está por detrás. Então é esse Deus que nós oramos. E isso é importante você saber. Tem pessoas que falam assim, eu oro para Deus porque eu tenho temor. Ora, temor é diferente de amor. Quem teme, ora por medo. Ou exatamente porque está se precavendo para não ser punido. A gente deve orar por amor. Eu oro porque Deus é amor. Então, para manifestar Deus, obviamente, eu tenho que amar. Porque para que eu possa exteriorizar algo, esse algo precisa estar dentro de mim. Então, se Deus é amor e está dentro de mim, porque Deus está dentro de todas as coisas, então quando eu amo, eu exteriorizo Deus. Então, o primeiro requisito para que a sua oração seja atendida é entender a quem orar. E é você entender quem é Deus. Se você entende quem é Deus, se você entende a sublimidade de Deus, se você entende a grandiosidade do Pai, você consegue se atirar com fé nos braços da vida que flui eternamente e lá encontrar no regaço da perfeição a tranquilidade de uma vida feliz, a tranquilidade de uma vida eterna. Esse é o ponto. E detalhe, não é vida eterna pós-morte, corpo carnal. É vida eterna agora. Preletor quer dizer que nós vamos ser imortais, o corpo carnal vai viver a eternidade? O corpo carnal morre, porque o corpo carnal é uma vestimenta, é um casaco que o espírito usa. Não é a essência. O corpo carnal vai morrer, de todos nós. Mas quem falou que o homem é o corpo carnal? Nós somos mais, nós somos seres espirituais, como Deus também é espiritual. Então nós somos a vida que flui do fluir eterno da própria vida. Então nós somos um raio do sol, nós somos um riacho que corre do rio gigantesco. Então nós somos a vida de Deus de forma individualizada. Então o nosso corpo vai perecer, mas o nosso eu verdadeiro, jamais. Nós somos vida eterna. Então, entender que Deus é eterno faz com que nós compreendamos que nós também somos eternos. Então, eu não vou orar para Deus para que Ele tenha clemência. Eu vou orar para Deus, que é o próprio amor. E eu vibro o próprio amor. Então, entender a quem orar é fundamental, porque você vai exatamente em quem é Deus. Deus é absoluto. Deus é perfeito. Deus é extremamente bondoso, porque não criou situações incapazes de manifestar a bondade. Se nós entramos em dualismo, se nós entramos em disputa entre bem e mal, é por causa da nossa mente, não pela criação de Deus. Deus não perdeu tempo criando mal, até porque Ele disse que toda a criação dele era muito boa. Então pode ter certeza, Deus é absoluto, te ama profundamente, está no seu interior. Agora, para que você consiga manifestá-lo, você precisa entender os requisitos da oração para exteriorizar. Então, entendi. Entendi que Deus é maravilhoso, Deus é absoluto, Deus é perfeito. Então agora eu preciso vibrar o amor de Deus, eu preciso vibrar a vida de Deus, eu preciso vibrar a sabedoria de Deus para que Ele se manifeste. Joia! Então agora vamos para o segundo requisito. Para que orar? Para que a gente ora?
Esse é um ponto muito importante e muito interessante. As pessoas vão falar assim, eu oro porque eu quero ser rico. Eu oro porque eu quero ser saudável. Eu oro porque eu quero ser feliz. Eu oro porque eu quero ter harmonia. Eu oro porque eu quero encontrar minha alma gêmea, que o negócio está complicado, eu não estou arrumando ninguém. Minha vida está parecendo curva de rio, só para porcaria, só para entulho. Então, essa ideia do para que orar, ela é importante. Se você ora para obter bênçãos, você acredita que você não tem. Então, você parte do pressuposto que você é uma pessoa desabençoada, que você é uma pessoa carente, que você é uma pessoa pobre. Entender o para que orar é bem profundo. Por quê? A tendência das pessoas é orar por bens materiais, é orar por situações e é orar por coisas passageiras, que são as coisas do mundo fenomênico. Preletor, tem algum problema em orar por coisas materiais? Não, não tem problema. Mas o que você precisa entender é que a sua oração não pode ser somente para coisas materiais. Você precisa compreender que a sua oração ela tem uma finalidade. E para que nós realmente oramos? Para que Deus nos dê como esmola? Não. Se nós entendemos que Deus é um ser absoluto, e por ser absoluto ele é perfeito, maravilhoso, transcende tempo, transcende espaço, transcende tudo, a gente compreende então que Deus já tem tudo. Ora, se Deus já tem tudo e eu também sou a vida de Deus, que emana do fluir eterno, eu também já tenho, na essência, tudo. Então, para que eu oro pedindo? Entenda, nós não oramos para conseguir algo que nós não temos. Nós oramos para manifestar aquilo que nós já temos, na essência. Então, para que orar? Não é para você conseguir algo que é longe de você. Você ora para manifestar o que você já tem na essência. Por isso que é muito importante no para que orar, deixa eu só achar aqui, a caneta está aqui. Para que orar, você precisa entender que ele tem como finalidade desenvolver virtudes. Então, você ora para desenvolver virtudes. Quanto maior for a sua capacidade de desenvolver virtudes, maior vai ser sua capacidade de exteriorizar a riqueza interior que você já tem. Então, as pessoas que só oram, Deus, me dá um casamento, Deus, me dá dinheiro, Deus, me dá saúde, são pessoas que estão orando de forma equivocada, estão orando de forma errada, porque oração, você tem que saber para que orar. Porque se é para você manifestar o Deus infinito, a sua oração não pode ser uma oração de pobreza, de carência, de falta, tem que ser uma oração para desenvolver virtudes. Quando nós desenvolvemos virtudes, nós ampliamos a nossa capacidade de manifestar o bem, o belo e o perfeito e a verdade que existem no nosso interior. Então, para que orar é fundamental você entender. Então, eu vou orar para quê? Eu quero uma casa nova. Ok, é um pedido válido, é um pedido extremamente justo, mas para quê? Muitas pessoas vão falar, eu quero uma casa nova porque eu quero ser chique, eu quero aparecer em revistas, eu quero mostrar para minha família que eu tenho uma casa melhor que eles. Será que isso está desenvolvendo as suas virtudes? Será que é isso? Ou você quer, não, eu quero uma casa para poder dar alegria para minha família, para poder receber bem as pessoas, para eu poder realmente ter um local para fazer as minhas orações, para ter um local em que meus filhos possam desenvolver. Olha só, começa a deixar de ser um pensamento mesquinho e passa a ser um pensamento de bênção. Você começa a desenvolver virtudes. E mais, não só nessa questão do desejo material, mas na questão do desejo pessoal também. São poucas as pessoas que você encontra que, se você perguntar, para que você ora? A pessoa vai falar, para eu me tornar mais calma, para eu me tornar mais amável, para eu ser mais caridosa, para eu ser uma pessoa melhor, para eu ser mais competente, para eu ser mais forte. Você raramente vê isso. Normalmente as pessoas só pensam em oração, bens materiais. Eu quero dinheiro, mesmo tendo mente pobre. Eu quero ter amor, mesmo não dando amor. Eu quero ter saúde, mesmo só plantando infelicidade na mente alheia. Então as pessoas elas querem aquilo sem o desenvolvimento. Quando você faz uma oração
focada, sabendo que eu estou fazendo oração para o meu desenvolvimento, eu estou fazendo oração para o meu crescimento, eu estou fazendo oração para manifestar Deus, olha que interessante, eu estou fazendo oração para manifestar meu Deus interior, então para que orar? Para manifestar meu Deus interior, aí você vai estar se desenvolvendo amplamente e, como consequência, a riqueza interior acaba se projetando. Então, quem ora para se desenvolver, e desenvolver no sentido de criar virtudes, não é aquele desenvolvimento, eu quero ser o mais inteligente para mostrar para todo mundo que eu sou tal, eu quero ser o mais bonito para poder menosprezar, não são esses pensamentos pequenos não, eu estou falando de desenvolvimento da alma, desenvolvimento do caráter, desenvolvimento do espírito, desenvolvimento como filho de Deus, desenvolvimento na capacidade de manifestar cada vez mais o seu Deus interior. É desse desenvolvimento que eu estou falando. Então, se você desenvolve as suas virtudes com naturalidade, a vida que jorra infinitamente no seu interior, que é Deus, irá se projetar muito mais na sua existência. Então, a vida, quanto mais a gente desenvolve, mais ela mostra o seu brilho. Então, para que orar? É você entender, oro para desenvolver virtudes, ou seja, eu oro para manifestar Deus. Olha que bonito, gente. Olha como é que a oração ela ganha um contorno profundo, um contorno assim espiritual elevado. Quando você ora para manifestar Deus, você começa às vezes a fazer mais oração para os outros do que para você próprio. Porque você precisa desenvolver virtudes. E a virtude de amar, perdoar, agradecer, desejar a felicidade do próximo são as que mais se sintonizam com a vida que flui eternamente, são as que mais possibilitam que se manifeste Deus. Então a pessoa, quando ela sabe a quem orar e ela sabe para que orar, ela consegue já atender 2 requisitos da oração. E preste bem atenção, pode observar esses requisitos para obter bens materiais? Pode, não tem problema. Desde que esses requisitos estejam ligados a manifestar Deus e desenvolver virtudes. Eu quero manifestar a provisão porque eu sou filho de Deus, eu sou rico na essência e eu quero pegar essa minha riqueza e fazer com que ela sirva à humanidade. Show! É isso daí. Precisamos cada vez mais de pessoas ricas e conscientes que possam ajudar a cada vez mais diminuir as desigualdades e fazer com que as pessoas atinjam felicidade também no aspecto mínimo da subsistência. Então isso é importante. Eu quero ser uma pessoa inteligente, eu quero estudar, passar num excelente concurso, eu quero me tornar uma autoridade no país para poder fazer com que os atos sejam corretos e que se manifeste a felicidade do povo, das pessoas ou de quem eu atenderei. Show! Manifestar Deus, criar virtudes. Eu quero ser um médico maravilhoso, eu quero ser um cirurgião plástico, ganhar dinheiro, mas também poder ajudar as pessoas que não têm condição de pagar, fazendo uma caridade, fazendo até cirurgias gratuitas. Como um exemplo, show de bola, você está usando o seu talento, a sua oração para manifestar Deus e para desenvolver virtudes. Então, não é só que isso aqui é somente para o lado espiritual, não é isso. Mas é que o lado espiritual facilita o afloramento de todas as questões do lado material. Então eu já sei a quem orar, porque eu vou orar a Deus, mas o Deus eterno, Deus absoluto, que não tem sectarismo, que não está preso a segmentos fechados, religiosos, mas o Deus que a ama, acolhe e abraça toda a sua criação. Uma vez eu conversando com um colega, e ele virou para mim e falou assim, João, é um absurdo você falar que o homem é filho de Deus. Eu falei assim, mas por que um absurdo? Porque o homem é criatura de Deus. Somente se fizer determinada formalidade, ele vai se tornar filho de Deus. Enquanto isso, ele é criatura. Eu virei para ele e falei assim, amigo, me acompanha. Se você está falando que eu sou criatura de Deus, você está falando que eu fui criado por Deus, não é? Então, se Deus me criou, eu sou perfeito como Deus, porque a essência de Deus vibrou dentro do meu ser. Se você vai chamar de criatura ou de filho, isso é mera nomenclatura. Meu pai continua sendo o mesmo, Deus. Se eu vim de Deus, então a centelha da vida está no meu interior. Então, meu amigo, você pode chamar do que você quiser, a essência não muda. Só porque você mudou o nome não quer dizer que mudou a essência. Então eu vou orar o quê? Para desenvolver as minhas virtudes e eu vou orar exatamente para manifestar Deus. Ciente disso, então eu já tenho
quem eu vou orar e para quem ou para o quê, qual é o motivo, o objetivo da minha oração. É o meu desenvolvimento. Eu, quando estava com um grande projeto na minha vida, eu decidi focar as minhas orações para o atingimento desse objetivo. E um dos principais pontos que eu tinha como foco no meu objetivo profissional era fazer não só as pessoas ao meu redor felizes, mas meu pai e minha mãe. Então eu queria dar muito orgulho aos meus pais, exatamente para retribuir todas as graças e todas as felicidades que eu aprendi na Seitianoye a reconhecer nos meus pais. Porque no início eu não reconhecia. Eu era um filho ingrato e achava que os meus pais tinham mais do que obrigação do que me dar as coisas. E quando eu reconheci e entendi que a minha postura deveria ser de orar para me tornar um filho melhor, eu comecei a desejar o sucesso profissional exatamente para desenvolver virtudes e manifestar Deus. Porque levar alegria aos meus pais é uma excelente manifestação divina. Porque os nossos pais são aqueles que permitiram que eu pudesse vir a este mundo ter essa experiência tão fantástica que é viver na escola terra. Então, quando eu comecei a ter como esse objetivo fazer os meus pais felizes, esse item da minha oração estava plenamente atendido. Para que eu orava? Para fazer meus pais felizes. Fazer meus pais felizes era manifestar Deus. Então a oração ganha força, ela ganha assim, sabe, ela ganha concretude, a fé fica uma coisa forte, você começa a se tornar uma rocha inabalável. E era interessante que tinham épocas que as pessoas estavam tudo desesperadas, arrancando cabelo, comendo azul, todo mundo desesperado, e eu conseguia ficar calmo, às vezes por dentro estava até pegando fogo também, mas eu conseguia manter-me assim, aparentemente calmo, porque dentro de Deus eu estava assim, minha oração já foi atendida, minha oração já foi atendida, minha oração já foi atendida. E por que eu tinha essa convicção? Porque eu sabia que Deus me amava profundamente, que Deus queria o meu sucesso, porque Deus me criou e Deus é o puro amor. Então eu sabia que Deus estava em todos os lugares. E eu sabia para que eu estava orando. Eu sabia para que eu estava fazendo as coisas. Eu queria fazer as pessoas felizes. Eu queria ajudar a sociedade. Eu queria manifestar Deus por meio do desenvolvimento das minhas virtudes. Dá trabalho? Dá. E o que de valor esse mundo a gente cria sem trabalho? Nada. A única coisa que a gente consegue fazer parado, sem nada, é criar barriga e ganhar gordura. Fora isso, nada, porque todo o restante que tem valor, precisamos, dedicar. Por isso que a oração nos auxilia a concretizar objetivos, porque a oração nos auxilia a desenvolver virtudes e manifestar Deus. Ok? Então, segundo item também, andado. O terceiro item é como orar. E esse item ele é muito importante. Porque as pessoas têm um hábito equivocado de achar que oração é uma coisa apartada da sua vida cotidiana. Então, como as pessoas acham que é apartada, elas erram como orar. Inclusive, até dentro mesmo da Seitianoye, nós temos pessoas que sabem a quem orar, sabem para que orar, mas erram na hora de orar. E aqui, quando erra na hora de orar, a pessoa tem conhecimento, mas ela se esquece da prática. Porque aqui, poderíamos dizer que é a parte doutrinária da oração, é a parte conceitual. Você intelectualmente entende quem é Deus. Você intelectualmente entende para que orar. Mas como orar é a parte prática. Então, para você alinhar teoria e prática, você precisa descobrir como orar. Então, quando você vai fazer oração, como você sabe como orar, então você consegue potencializar e você observa os 3 requisitos da oração que fazem com que você tenha enorme chance de concretizá-la. Então, como orar é fundamental. É fundamental. Vamos lá. Se a pessoa desconhece a quem orar e para que orar, o como orar dela já se vai para o espaço. Então, sabendo a quem orar e para que orar, o como orar já fica bem mais fácil. As pessoas erram. Primeiro erro que as pessoas cometem. Acham que oração é algo apartado do seu dia a dia. Então, oração é somente aquele momento formal em que eu aviso, Deus, vou rezar, Deus, vou orar. Somente nesse momento é que vai acontecer a oração. Então, a pessoa acha que sair falando qualquer besteira, fazer qualquer besteira, agir de maneira errada, está fora do seu momento de oração. Então, o momento de oração ele se torna um intervalo do dia,
um intervalo específico. E a pessoa acha que não, agora que eu vou falar com Deus, neste momento eu estou em oração. E olha que interessante, como a pessoa acredita que somente naquele momento é oração, ela se esquece do restante do dia. Então é muito comum a gente ouvir as pessoas falando assim, nossa, mas eu oro para Deus todos os dias e nada aconteceu. Mas ela não está entendendo como orar. Ela acha que está orando, ela acha que está rezando, só que ela não entendeu. E eu estou usando aqui a palavra orar e rezar, não há uma diferença substancial na forma delas. Algumas linhas religiosas falam que rezar é você repetir uma coisa repetitiva, automática, e orar é você falar de forma espontânea. Tanto uma quanto a outra usa o poder da vibração. Então, nós não utilizamos essa diferença. Então, a gente fala orar e rezar da mesma forma, porque orar para a gente é vibrar a vida, é vibrar o poder da palavra. Tanto um quanto o outro utilizam-se. Um de maneira a repetir, outro de maneira a você falar o que lhe vem à cabeça. Ambas você vai vibrar o poder da palavra. Então, como orar, ele não é somente aquele momento específico do dia em que você liga o celular, atenção, Deus, atenda que agora eu vou fazer oração. Não é. Orar é todo o momento em que você vibra, dormindo ou acordado. Todo momento que você vibra é uma oração. Então, olha só, se você levanta de manhã, tem pessoas que falam assim, eu tinha um amigo que falava assim, eu não existo antes de meio-dia. Até meio-dia eu sou um gremlin, eu xingo mesmo, falo mal de todo mundo, reclamo do mundo. Depois que eu tomo café da manhã e já vou relaxando, quando chega na hora do almoço eu já sou gente. Aí eu estou sorrindo, eu estou feliz. A pessoa acha que, não, ok, não tem problema eu ficar ranzinza, reclamando, brigão na parte da manhã, porque na parte da tarde eu estou bem. Mas essa parte da manhã, durante tudo o que ele fez, foi uma oração. Ele vibrou, ele falou, ele pensou, ele expressou, ele escreveu, tudo isso são orações. Se você levanta de manhã reclamando, se você levanta de manhã brigando, se você levanta de manhã maldizendo, se você levanta de manhã pessimista, com a cara fechada, parecendo que chupou um limão, você está fazendo uma oração. E essa sua oração vai dar um resultado. Então você está orando de forma equivocada. Quem levanta reclamando está jogando para o universo reclamação. E é isso que lhe virá. Porque a oração, ela é você gravar no tecido do universo aquilo que você quer que manifeste na sua vida. Então, se você levanta reclamando, você está orando equivocadamente. Se você levanta xingando, você está orando equivocadamente. Se você levanta maldizendo, você está orando equivocadamente. Então, nós temos que entender, a oração não é um momento formal. Oração é todo momento que você está vibrando. Tem pessoas que levanta de manhã, faz a oração para Deus, passa o resto do dia reclamando e falando exatamente o contrário. Então a pessoa faz oração, Deus, muito obrigado, eu já sou rico. Mas depois fica o tempo inteiro, ai meu Deus, porque está faltando dinheiro. Aí fica soltando piadinha, falando que se chamar a esposa de meu bem, o banco toma. Fica soltando piadinhas assim, falando que é pobre, eu sou pobre, mas sou limpinho. E vai fazendo oração contrário. Depois fala, não entendo por quê, eu faço oração todo dia de manhã e falo a Deus que eu já sou rico, mas só manifesta a pobreza na minha vida. Por quê? O como orar está errado. Errado. Então você tem que entender, oração é todo o tempo que você vibra. Segundo erro daqueles que cometem por não saber como orar, vai dormir com os pensamentos negativos. A pessoa deixa os pensamentos negativos roubarem a sua tranquilidade antes de dormir. Então a pessoa pensa, eu posso assistir um filme de terror, eu posso assistir um jornal que é perigosíssimo, porque eles têm muitas notícias de terror, aí você assiste violência, assassinato, queda, doença, vírus, antes de dormir, aí você vai dormir, chega e você dorme assim, você está desesperado, tem até pesadelo à noite. No momento em que você dorme, todas as horas que você fica dormindo, você continua vibrando. O seu consciente desligou, mas o seu subconsciente não para de funcionar. Então, você saber aquilo que você vai orar enquanto dorme é fundamental. É por isso que o professor Masaharu Taniguchi, no livro A Verdade da Vida, volume 8, no primeiro capítulo ele fala a importância de utilizar as horas de sono ao seu favor. Então, se você entende isso, você já sabe, não posso dormir sem antes lavar a minha mente,
Da mesma maneira que você lava o corpo, pelo menos em tese, deveria ser assim, você lavar o corpo todos os dias antes de dormir, você também precisa lavar a mente. E as pessoas não têm o hábito de lavar a mente. Então brigam antes de dormir, vão com pensamentos ruins, carregam peso do trabalho, sabe, das mágoas, dos ressentimentos, de tudo o que viveu. Carrega esse peso horroroso e vai levar para a cama. E vai dormir 8, 9, 10 horas e passa 9, 10, 8 horas, ou até, sei lá, 14 horas dormindo aí, e só pensando aquilo que ele acabou de, que ele vai repetindo antes de dormir, porque na hora que você está fechando os olhos, o seu subconsciente ele continua a manter aquele mesmo pensamento que você estava tendo antes de dormir. Então a pessoa que dorme assustada, ela passa a noite inteira assustada. Se você já teve essa experiência na sua vida, de ter um momento de briga muito triste antes de dormir, você pode até dormir 8 horas, quando você acorda você tem a sensação que não descansou nada. E por que isso acontece? Porque você continua 8 horas brigando, 8 horas vivenciando aquela notícia triste. Então, as horas, os momentos antes de dormir são importantíssimos. Na Seichonon nós aprendemos a fazer a meditação Shinsokan antes de dormir. Porque você lava a mente, você limpa, você volta a ter bons pensamentos, você apazigua o seu coração, aí você pode pegar no sono e os seus pensamentos vão ser pensamentos harmoniosos, os seus pensamentos vão ser pensamentos maravilhosos, os seus pensamentos vão ser pensamentos de luz. Então você vai ficar esse tempo do sono orando, rezando de maneira produtiva. Então, se você fala assim, mas às vezes eu não tenho tempo de fazer meditação Shinsokan, que questão de tempo é só questão de decisão, é só questão de você colocar como prioridade, você pode ler os livros sagrados da Seichonon antes de dormir. Eu tenho como hábito sempre estar lendo um livro sagrado, porque no momento que eu vou pegar no sono, eu estou lá lendo aquela mensagem bonita da Seichonon que me dá esperança, que mostra quem é Deus, que mostra o meu propósito de vida e que me ensina como eu devo pensar. Aí assim eu durmo calmamente falando, ou pensando, o homem é filho de Deus, não existe o mal, só existe Deus e o que vem de Deus, somos abençoados, Deus me ama, a vida é maravilhosa. Aí você dorme com isso e eu passo o tempo que eu estou dormindo em oração. Em oração. E o terceiro ponto que faz com que as pessoas orem de forma errada é a maneira como pedem. É muito interessante. É muito como você está andando na rua e você vê as pessoas, Deus, dê-me saúde, Deus, dê-me sucesso, Deus me dê oportunidade. Quantas pessoas chegam até mim e falam assim, preletor, me dá uma oração para ver se Deus me dá um emprego, se Deus me dá uma oportunidade, se Deus me dá uma esposa, um marido, um namorado, me dá qualquer coisa. Tem pessoas que falam, me dá uma oração para que eu tenha sorte, para que Deus me dê sorte. Essa é a maneira mais equivocada que as pessoas oram, porque elas pedem a Deus já crendo que não tem. Ora, a lei da mente, que é uma lei também que, como a lei física, ela age de forma imparcial, como a gente já falou no início da palestra, ela vai te entregar exatamente aquilo que você reconhecer. Ora, se você reconhece exatamente que há carência, essa carência vai se manifestar. Não é à toa que o professor Masaru Taniguchi mesmo, ele fala aqui no livro A Verdade, volume 3, ele cita um trecho da Bíblia, que é exatamente Mateus, no capítulo 21, versículo 22, que ele vai falar exatamente, tudo o que pedires crendo, receberás. Isso já está na Bíblia. Então, tudo o que pedires crendo, receberás. Então, se você fala assim, Deus, eu quero o dinheiro, ou eu quero a provisão, é porque, na verdade, você crê que você não tem. Então, a pessoa acredita que pedir a Deus é o correto, mas você não deve pedir a Deus. Porque quando você pede a Deus, você acredita que não tem. Deus, eu quero saúde. O que você está acreditando? Eu não tenho saúde. Por isso que você pede saúde. Então, na Seichonon, a gente aprende a fazer a oração correta. Não peça falando, Deus, me dê. Para começar, porque há um erro crasso aí. Se você pede a Deus para que Ele te dê, é que você não reconhece que Deus já te deu tudo. Então, você não sabe para quem você está orando. Você está pedindo para um ente espiritual aí para ver se te ajuda. E não é assim.
Então, quando você fala, Deus me dê, você está reconhecendo que Deus não te deu. E segundo, você está reconhecendo que você não tem. Então, a maneira correta de orar, a maneira correta de você usar o poder da palavra, o poder mental ao seu favor, é saber como orar. Em vez de você falar, Deus me dê, você fala, Deus, obrigado por eu já ter. Olha a diferença. Se você orar crendo, você receberá. Se você orar acreditando que você já tem, se manifestará. Exatamente porque você usa o processo de criação para que o poder da sua oração manifeste a riqueza que já existe no seu interior. Então, a maneira correta de rezar é: Deus, obrigado pela saúde que eu já tenho. Muito obrigado. É assim que é a oração correta, é assim que você deve orar. Mas, preletor, eu estou doente, está manifestando um câncer, está manifestando uma doença séria em mim, eu estou para morrer. Como é que eu posso agradecer uma saúde que eu não tenho? Lembre-se, o seu corpo hoje é projeção da sua oração errada de ontem. Então, se você quer que amanhã mude, você tem que aprender a orar hoje. Quando você acredita que Deus já lhe deu a saúde, quando você sabe que a oração é para criar virtudes, e quando você agradece isso já concretizado, você faz com que o poder da oração, você faz com que a vida de Deus sintonize com você e seja muito mais fácil manifestar toda a força de Deus. Aí acontece o que as pessoas normalmente chamam de milagre, mas que na Seitonê a gente aprende que é o que Deus tem de normal para você. Deus te criou para ser o sucesso, Deus te criou para ser maravilhoso, Deus te criou para ser um filho de Deus amado e abençoado. E se isso não está se manifestando, é porque os requisitos da oração não estão sendo cumpridos. Então não importa o que esteja manifestando. Não importa. Se você fizer a oração de forma correta, vai se manifestar a provisão infinita, vai se manifestar a sabedoria infinita, vai se manifestar a vida, o amor, a harmonia, vai se manifestar tudo, a alegria infinita também, exatamente porque você vai estar ciente de que você está sabendo como orar. Se você fizer uma análise sincera, se você for muito fiel e não quiser tirar, querer ter meia culpa ou tirar o teu corpo fora, se você observar como você tem utilizado o seu poder mental, você vai ver que o que você está vivendo hoje não é de graça. Ah, mas preletor, tem crianças que não pensaram negativo e vieram com uma vida sofrida. Elas tiveram o poder da oração feito de forma equivocada em outras existências. A vida não trabalha de forma injusta. Ela não bota as pessoas aleatoriamente nos lugares. Tudo tem um porquê de acontecer. Tudo tem o seu motivo, o seu aprendizado e seu crescimento. Então, ao invés de você ficar tentando arrumar argumentos e justificativas para dizer, tá vendo? A teoria é furada porque tem tal caso, não. Foque em você, porque todos os casos têm a sua respectiva explicação e tem um motivo porquê. Então, nada acontece por acaso. Então, pessoas que aprontaram em momentos outros, nesta vida vêm recuperar isso. Exatamente para eles aprenderem que a vida é para desenvolver virtudes e manifestar Deus, e não para abusar, não para cometer coisas que levam infelicidade, não para fazer com que o seu ego e o egoísmo aflorem cada vez mais. Então, se você compreender isso, se você tiver uma análise sincera de você, você vai perceber, tenho orado equivocadamente. Então, vamos lá. Vamos subdividir aqui o como orar em 3 pontos, para que a gente não se esqueça. Como orar? Primeiro ponto. Você precisa orar 24 horas. Ou melhor, você ora 24 horas por dia. Todo momento. Seja acordado ou dormindo. Acordado ou dormindo. Você ora. Então você está em oração. Segundo ponto, você tem que orar agradecendo. Então você já agradece a concretização. Então você agradece, peraí, deixa eu colocar aqui, agradece a concretização. Então você agradece a concretização. Concretização.
você agradece a concretização. Então, você ora acordado ou dormindo, você agradece a concretização e, por último, você usa o poder da palavra, de forma positiva. De forma positiva. Então, você usa o poder da palavra de forma positiva. Então, como orar? Se eu já sei que eu oro 24 horas por dia, se eu agradeço a concretização da minha oração, então eu vou usar o poder positivo o poder da palavra de forma positiva. Então, como é que você vai começar a fazer a oração? Deus, obrigado por eu já ser saudável. Deus, obrigado por eu já ser rico. Deus, obrigado por eu já ser próspero. Deus, obrigado por você ter me dado a vida eterna. Deus, obrigado, obrigado. Aí você pode pegar até o que você tem. Deus, obrigado à minha casa. Deus, obrigado às minhas sopas. Deus, obrigado ao meu corpo. Obrigado às minhas mãos, meus braços, minhas pernas, meus órgãos. Obrigado, Deus, meu coração que não faz greve, porque se fizer greve você vai para outro plano. Obrigado, Deus, meus pulmões que não param de respirar, porque se um dia eles pararem, você irá para outro plano. Então você começa a agradecer o que você tem, mas você também começa a agradecer aquilo que você almeja. Lembre-se, a oração é para você manifestar o que você já tem na essência espiritual de Deus. Quanto mais a sua oração estiver afinada com Deus, mais vai se projetar. Então a oração é, no fundo, uma semeadura com sabedoria. Se você entender que orar é semear, você vai entender como orar. O que você quer na sua vida? Eu quero felicidade. Então você vai entender que Deus é feliz, você vai ser feliz para manifestar a sua virtude, então, ou seja, o desenvolvimento da sua virtude vai te fazer feliz. Logo, como é que você vai orar? Todos os dias você vai falar, eu já sou feliz, eu já sou feliz, eu já sou feliz, e você vai fazer algo para alguém ser feliz. Porque, como a oração é algo prático, quando a gente coloca para manifestar, ele acaba se projetando. Olha que interessante. Na Seitonoye a gente faz muito isso. O casal está em desarmonia. Então eles chegam para conversar com a gente e falam assim, preletor, eu estou brigando muito, não está dando mais certo, eu quero a separação, não estamos mais conseguindo viver. E a gente fala, utilize o poder da oração. E uma das fases, ou uma das linhas da oração que a gente pede é elogie, use palavras carinhosas. Quando você começa a elogiar, você começa a usar o poder positivo da palavra. Isso faz com que você comece a vibrar positivamente mais tempo pela pessoa e acaba que, por você elogiar, você acaba agradecendo aquela bênção e ela acaba se manifestando. Então, são inúmeros os casos de casais que se harmonizaram quando eles aprenderam a orar. Aprender a orar é utilizar corretamente o poder da palavra, é você fazer a semeadura. Preletor, eu sou da Seitonoye, eu era casada e eu acabei que me separei, mesmo fazendo oração. Algumas vezes o que as pessoas não entendem é que é exatamente por fazer oração é que às vezes as missões acabam. Mas isso não quer dizer que você vai utilizar essa explicação para justificar aquilo que você não está aguentando. Entenda, quando a missão terminou, terminou. A pergunta é, quando você saiu melhor ou pior? Porque se você saiu pior, é que talvez tenha se adiantado um pouquinho o término da sua lição. Se você saiu engrandecido, se você saiu melhor, se teve melhores oportunidades de crescimento, é porque de repente a missão acaba. Uma hora ou outra você tem que sair do primeiro grau. Uma hora ou outra você tem que sair do segundo grau. Uma hora ou outra você tem que sair da universidade. A mesma coisa na vida. Isso não quer dizer que todo mundo vai separar, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que existem missões que vai chegar no momento que elas vão terminar e precisarão ser transformadas. Então existem pessoas que, exatamente por não ter feito a oração de forma correta, existem pessoas que exatamente para aprenderem na vida, principalmente a diminuir o ego, a arrogância e a incapacidade de enxergar um palmo na sua frente, elas são colocadas em situações que elas têm que passar por dificuldades para que ela possa crescer. Uma dessas dificuldades pode ser o casamento, o fim do casamento. Existem outras pessoas que vão passar esses aprendizados em outras áreas. Então, oração não é a questão de atender o que você
simplesmente o que você quer. Oração não é mimado. Oração não é uma criança que fica, Deus, e Deus vai te dar o que você está chorando. Isso não é oração. Oração é você entender que você está manifestando Deus, você está vivendo para elevar-se cada vez mais à projeção da perfeição de Deus, e por isso você vai expressar em forma de palavras o louvor da vida eterna de Deus. Cumprindo esses 3 requisitos, você pode ter certeza, a sua oração vai ser ouvida, porque você vai estar pensando em Deus, vibrando em Deus e falando de Deus. Quem pensa em Deus, quem vibra a Deus, quem fala de Deus, com toda certeza, manifesta Deus. E quando Deus se manifesta, realiza-se o bem, a justiça, a misericórdia. Então a oração é ouvida à medida que você entende, sente, fala, vibra Deus. Ok? Então agora nós vamos fazer a prática da meditação Shinsokan, que é exatamente a prática em que a gente pode pensar, vibrar, sentir e elevar ainda mais o nosso pensamento para junto de Deus. Faremos agora a reverência e ficaremos na postura da meditação. Então, uma reverência. Muito obrigado. Queiram ficar sentados na ponta da cadeira, pés, calcanhares juntos abaixo da linha do bumbum, coluna ereta, mãos justapostas em frente ao rosto, os braços formando um triângulo equilátero para que os ombros fiquem relaxados, olhos levemente fechados, assim, levemente abertos, uma pequena faixa para que a luminosidade entre, respiração lenta, profunda e vagarosa, porque não é um simples ar que nós estamos respirando, mas a própria vida de Deus. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, 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 é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, 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 é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, 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 é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, 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 é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, 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 é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, 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 é o oceano de infinita harmonia de Deus. É o mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado.
A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que está aqui e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que está aqui e vive. Obrigado, Deus, pela minha saúde perfeita. Obrigado, Deus, pela infinita provisão. Obrigado, Deus, por eu já ser perfeito e maravilhoso. Obrigado, Deus, por todas as coisas que eu já possuo no mundo da imagem verdadeira, que só preciso apenas sintonizar para manifestá-las no mundo concreto. Muito obrigado, Deus, muito obrigado.
Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, Deus, eu já sou feliz. Obrigado, Deus, eu já sou saudável. Obrigado, Deus, eu já sou harmonioso. Obrigado, Deus, eu já sou a própria vida. Obrigado, Deus, muito obrigado, muito obrigado. Já sou feliz e abençoado, já sou feliz e abençoado, Deus. Muito obrigado, eu já sou feliz e abençoado. Muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil, visualizemos nosso país envolto na luz da perfeição de Deus. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com o espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Visualizemos a paz mundial e um mundo repleto de alegria, saúde, provisão e prosperidade. Deus, muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Fim da meditação. Podemos desfazer a postura. Vou fazer agora a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Eu quero agradecer a você de casa que nos acompanhou. Não esqueça de divulgar, compartilhar, dê o seu like, porque quanto mais pessoas receberem esse vídeo, quanto mais compartilhamentos e likes recebemos, mais ele ganha destaque no canal do YouTube e temos a chance de chegar no coração de mais e mais pessoas, para que elas aprendam a fazer oração e finalmente manifestem a vida de Deus na sua existência. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, um beijo no coração, felicidades e até a próxima segunda-feira. Muito, muito, muito obrigado.